E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Um aspecto bastante importante para você entender as figuras de linguagem é saber dos dois campos que as figuras de linguagem se englobam. Por exemplo, de um lado eu tenho o campo denotativo, D de dicionário, você pode associar as primeiras acepções que aparecem no dicionário. Sempre que se falar em sentido denotativo, ele vai buscar aquele sentido que é mais utilizado na sociedade, aquele sentido primário que é dicionarizado. Quando você dá uma olhadinha no dicionário, nós temos acepções. Nós temos sentido 1, sentido 2. O sentido denotativo é aquele que busca o primeiro sentido, aquele que é o real, aquele que foi utilizado primariamente dentro da nossa sociedade. Com a evolução linguística, com os textos poéticos, com os textos narrativos, alguns autores foram dando novos significados a essas palavras. Sempre que uma palavra foge do seu padrão, ele é sentido conotativo, foge do padrão. Então a gente tem um padrão real, literal, denotativo, e nós temos o sentido conotativo, que é sinônimo de sentido figurado, sentido, vamos lá, que foge daquela realidade. Todas as figuras de linguagem se englobam no sentido conotativo. Toda figura de linguagem é figurativamente sendo chamado de conotativo. Então a gente tem um grupo grande que a gente chama de conotação. Dentro dele nós temos as figuras de linguagem, tá bom? Deem uma olhadinha nessas duas imagens aí, quando se disse, está com a cabeça quente, sentido denotativo, significando que realmente a cabeça pode estar febril, ele está com febre, sentido denotativo, ou ele pode estar com a cabeça quente, significando problemas. Não é que a cabeça realmente esteja quente. A cabeça está quente é um símbolo, é uma metáfora, nós temos uma figuração. A cabeça não está literalmente quente, ela está quente no seu sentido figurado, no sentido de estar com problemas. Nós temos aí a diferença entre sentido conotativo e denotativo. Deem uma olhada nessa questão da banca IDECAN de 2017 para agente fiscal. Lendo, abre aspas, aí eu tenho. Sim, tenho certeza de que a vida nos dá. Pensa comigo, candidato. A vida nos dá. A vida não dá nada a ninguém. A vida não é um ser para dar alguma coisa. Nós temos aí características atribuídas, características humanas sendo atribuídas a um ser. Na verdade, não é nem um ser, é um elemento abstrato, vida. Quando eu coloco características humanas em seres que não são capazes de fazer alguma coisa, como é o caso de vida, de morte, nós temos aí uma linguagem figurada. Nós temos uma linguagem aí figurada. Levou ao meu gabarito aí, letra B. Nós temos uma linguagem conotativa. Se você for responder qual é a figura de linguagem aí, eu tenho a personificação, prosopopeia ou alegoria. 3 figuras para expressar a mesma coisa, tá bom? Não tem coesão referencial, você pode olhar, não tem nenhum termo referencial aí. Referencial é que se refere a, não há linguagem denotativa. E nem tem erro de regência nominal. Eu tenho uma linguagem conotativa. Você viu aí nessa questão que a IDECAN faz um misto de conteúdos, tá? Ela não coloca só figuras de linguagem, ela colocou coesão e colocou também uma questãozinha de gramática que é regência nominal. Ok? Partimos. Vamos prosseguir aí na leitura da apostila que eu coloquei um elemento do dicionário aí, explicando a palavra coração. Veja o significado aí do dicionário Priberian, quando diz, acepção 1, anatomia, órgão musculoso, centro do sistema de circulação de sangue.
parte exterior do corpo correspondente à zona do coração-peito. Você veja, candidato, que a primeira acepção é o meu sentido denotativo. Nós temos a denotação, que é o primeiro elemento citado. Lá no item 3, nós temos aí o sentido figurado, que foge totalmente da ideia primária. O que é que o conjunto de sentimentos, que é um sentido conotativo, figurativo, tem a ver com um músculo que bombeia sangue? Historicamente, ele foi adquirindo esse sentido, só que não é um sentido real, não é um sentido primário. Nós temos aí o meu sentido conotativo, conjunto de sentimentos, denotativo, um órgão responsável por bombear sangue para o restante do corpo. Ok? Então, mostrei a acepção. Vamos ver a palavra coração dentro de um texto. Veja aí esse texto informativo extraído do site IPMED. No dia 29 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Coração, data criada para lembrar a sociedade sobre a importância, o cuidado e a saúde do coração. Esse coração aí é um conjunto de sentimentos? Claro que não. Quem processa os sentimentos é o cérebro, não é verdade? O coração aqui é o músculo. Para cuidar do músculo, é responsável pelo problema, pela circulação do sangue. Ou seja, se eu tenho um problema cardiológico, eu vou consultar um cardiologista para melhorar o meu coração, não a minha mente em relação a sentimentos. Portanto, a palavra coração nesse texto está trabalhando o seu sentido denotativo. No próximo texto, eu coloquei um trecho da música do grande Dorival Dantas, Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Essa música do grande Dorival Dantas trabalha a palavra coração no seu sentido figurativo, no seu sentido conotativo. O coração, nesse caso, é uma metáfora, é um conjunto de sentimentos. Nós também temos uma personificação aí. O coração não se apaixona. Quem se apaixona é o cérebro. Na verdade, é a química entre os corpos. Tudo bem? Depois que a gente viu aí a diferença entre sentido denotativo e conotativo, a gente vai estudar agora as figuras de linguagem. Vou analisar questões da Banca IDECAM e passar todas as dicas para vocês. Vamos para o quadro? Primeira figura de linguagem, personificação. A personificação pode ser entendida também como prosopopeia ou alegoria. A alegoria ela só inclui um excesso de personificações. Tudo bom? Alegoria, personificação ou prosopopeia são a mesma coisa. É quando características humanas são associadas a seres não humanos. Por exemplo, o gato estava apaixonado, gato não se apaixona, gato atende apenas aos comandos do seu cio, sentiu vontade, vai lá e faz, e não existe gatinha tímida, não existe animal tímido. O animal, ele atende apenas pelo seu instinto, não é verdade? Características humanas sendo associadas a seres não humanos, nós temos a personificação. A xícara falou para o bule. Xícara não fala. Características humanas atribuídas a seres inanimados. A vida é cruel. A morte é cruel. A vida não é nada, a morte não é nada. Não é seres, nem muito menos humanos. Quando eu atribuo características humanas a seres não humanos, eu tenho uma prosopopeia, uma alegoria. Hoje o dia sorriu para mim, o dia não sorri. Todo mundo entendeu esse comando, não é difícil de compreender. Vamos dar uma olhadinha na prova da IDECAM que diz o seguinte, ó. Nas alternativas a seguir, há um exemplo de figura de linguagem denominada prosopopeia. Assinale. Nós temos a letra A, que é o gabarito. Aprecio a generosidade da música. Viu aqui a tímida gatinha? Generosidade da música. A música não é generosa. Generosa é um adjetivo comum a seres humanos.
não posso ter aí a letra A. Na letra B eu tenho uma comparação, uma símile que diz, como de hábito, sabe as palavras. As palavras podem ser sábias, podem ter uma sabedoria. A música clássica, existe música clássica, é suprema, é muito importante. Também não tenho. A música clássica é o caminho mais curto, é um segmento. Também é possível. Letra A, a única que não seria possível dentro de um plano da realidade, nós temos a prosopopeia. No item 2, eu tenho uma chuva de figuras de linguagem, tem uma chuva de prosopopeia. Veja, a chuva me irritava. Chuva não irrita ninguém. Até que um dia descobri que Maria é que chovia. Característica atribuída a um ser que não pode, ninguém consegue chover. A chuva era Maria, a chuva não é ninguém. E cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. Não tem como ensopar o domingo, não é uma característica própria do domingo. E meus ossos molhando me deixava como a terra. Aí eu tenho uma símile. Eu era todo barro, sem verdura. Maria, chuvosíssima criatura. Carlos Drummond de Andrade foi perfeito aí. E você sabe aí que o recurso estilístico, o recurso linguístico que nós temos aí é a letra C, que é sinônimo de prosopopeia. Nós temos um sinônimo aí de personificação, que é a palavra alegoria. Se tivéssemos aí metáfora, símile, nós temos mais uma comparação, nós temos uma metáfora também, seria possível esse gabarito. Metonímia é parte por um todo. Lembre-se bem que a letra A, metonímia, e a sinédoque são a mesma coisa, tá? Sinédoque e metonímia são a mesma coisa. Você pode puxar um grifo aí, daqui a pouco eu falo sobre a metonímia. Anástrofe é uma figura de inversão, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Anástrofe, síncese, pálage, hipérbato, são todos os tipos de figura. Eu quero que você anote aí na apostila de vocês que a anástrofe é quando eu desloco elementos preposicionados. Um adjunto adnominal deslocado, um objeto indireto deslocado, um complemento nominal deslocado. É deslocamento da posição natural, que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Colocar esse complemento indireto deslocado na frase. Então, coloca aí inversão de termos preposicionados na anástrofe. Eu tenho a paródia, que a gente vai falar depois sobre esse recurso de intertextualidade, que é quando você copia o estilo de um elemento, mas mudando o sentido original. Tá bom? Não é uma figura de linguagem a paródia. Ok? Vamos partir para o 2, que nós temos o recurso da ironia. A ironia é a arte de gozar de alguém. Diziam os filósofos que o recurso da ironia é feito e entendido, por consequência, por pessoas inteligentes. A ironia é a arte de você dizer algo ao contrário do que você pensa para causar o sarcasmo, para você causar um deboche. Só que existe aquele deboche de uma forma sutil, chique, bonita, inteligente. Então, a ironia é isso que você precisa saber. É dizer algo contrário do que você pensa para causar a chacota. Nós temos o primeiro exemplo aqui quando disse: você é muito bonito, parece um dragão. Dragão na nossa sociedade. Eu acho o dragão particularmente muito bonito, tá? O dragão da Daenerys, né, do Game of Thrones, é perfeito. Só que na nossa sociedade, quando a gente chama uma pessoa de dragão, a gente está chamando ela de feia. Nossa, fulano está namorando um dragão. Nós temos aí uma ironia quando se associa os dois elementos, tá? A ironia é associada ao fato de ser bonito e parecer um dragão. Na verdade, ele está dizendo que ela é muito feia, tá? Aqui tem outras figuras de linguagem, mas também temos a ironia. Caio empurra Jean para entrar no ônibus. Você é mesmo muito gentil. Ó, quando uma pessoa empurra outro no ônibus, ela não está sendo nada gentil. Quando se disse isso, quis criticar a atitude da pessoa, nesse cafuçu aqui, que empurrou a outra pessoa. Não é verdade?
Ele não foi gentil, ele foi muito ríspido, grosseiro, e isso gerou a ironia. A fala gera uma ironia, é o sentido. Aqui é um recurso semântico. A ironia não está presente bem dentro de um texto. Eu não posso provar que ele está sendo irônico. Lembre-se disso, viu, candidato? Pode colocar aí. É um recurso semântico. Eu não posso provar uma ironia. Por isso que muitas pessoas utilizam a ironia. Porque ela não se pode provar. Isso aí, em questão judicial, é perfeito. Você quer atacar uma pessoa, usa a ironia. Ela não tem como provar o que está nas entrelinhas, ok? No terceiro exemplo, eu tenho aí, ó. Puxa, que bom que o elevador quebrou. Agora subiremos 12 lances de escada, são pouquíssimos. Subir 12 andares a escada não é uma coisa boa. Ela quis enfatizar esse problema que é subir 12 lances de escada. Eu não tenho aqui uma coisa boa. Ela não gostou que o elevador tenha quebrado. Que bonito, hein? Que cena mais linda, a Nayara Azevedo cantou isso. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Ela não foi irônica, ela foi irônica quando chegou e disse: será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Na verdade estava atrapalhando, mas o que ela queria dizer é que ela quis realmente atrapalhar aquilo. Ela está se desculpando de uma coisa que ela quis. Ela deu até R$50 para o casal, gente. Não é verdade? Vamos ver como é que a Idecan cobrou a ironia em prova. Veja na fala do Calvin, quando ele diz: socorro, socorro, não sei mais. Olha, estou conseguindo ver a etiqueta da minha camisa, estou vendo as minhas próprias costas. Opa, espera, meu umbigo está aqui. Acho que eu pus a camiseta ao contrário. Ah, esquece, mãe. A minha cabeça está no lugar certo, no fim das contas. E ela bebendo café tranquilamente, ouvindo tudo aquilo que ele estava falando, entendendo que aquilo era uma bobagem, ela disse: ah, isso eu já não sei. Quando ela disse isso já não sei, ela estava se referindo ao fato da cabeça dele estar no lugar certo. Ou seja, se ele teve um acesso dizendo que ele estava com o corpo todo trocado, quando na verdade era a camisa que ele tinha vestido ao contrário, a mãe disse que não tinha certeza que a cabeça dele estava no lugar certo. Ou seja, se ele não estava com um parafuso ao menos, se ele não tinha ficado doido. Então é claro que ela usou o recurso da ironia, letra A. Ok? Sim? Item de número 3, a gente vai falar sobre a dupla, metáfora e símile. Essa dupla deve ser analisada juntas, pessoal, porque um está associado ao outro, elas são irmãs. A metáfora é uma comparação direta. Meu Deus, o que é isso? É uma comparação direta, ela não usa conectores para fazer ligação entre termos. Já a símile é uma comparação direta. Aqui é uma comparação sem conector. Então ela é direta ou indireta? Ela é direta. Comparação direta. Ela não usa... Não vou colocar esses nomes direta e indireta não. Vou colocar assim. Comparação sem conector. Sem conector. Aqui é uma comparação com conectores. Esses conectores geralmente são conjunções. Podem ser preposições, podem ser, por exemplo, pronomes relativos. Pode ser... pode ser adjetivos. Vamos dar uma olhadinha, ó. Você é um sol radiante. Quando ele diz que você é um sol radiante, aqui está implícita a ideia que eu tenho uma metáfora, porque ele não disse que ele é brilhante como um sol. Na verdade, ele é o próprio sol. Eu tenho uma metáfora. Perceba a diferença entre uma metáfora e uma símile. Na símile, que é esse caso aqui, eu tenho: você é brilhante como um sol. Brilhante como um sol é um elemento coesivo formado por adjetivo mais conjunção comparativa que estabelece uma comparação. Comparação ou símile. São os dois nomes da figura.
Quando se utiliza conectores, ele é uma comparação ou símile. Quando não utiliza conectores, ele é uma metáfora. Lucas ficou um touro. Como assim ficou um touro? Como é? Qual é a qualidade de um touro? Forte, né? Eu tenho uma metáfora que ela foi direta. Lucas ficou forte que nem um touro. Elementos de forma comparativa para deixar tácita essa ideia. Comparação ou símile, metáfora. No item 3, Fernando foi um anjo. Eu tenho aqui uma metáfora direta, sem conector. Fernando foi o quê? Caridoso como um anjo. Nós temos uma metáfora. Aliás, uma comparação, perdão. Tem mais frases aí no material de vocês. Filomena é uma flor. Metáfora, Filomena é delicada como uma flor. Seus olhos são jaboticabas negras, né? Seus olhos são negros como jaboticaba. Então você percebeu aqui a diferença entre metáfora e metonímia, figuras bastante importantes dentro da banca IDECAM, e a gente responde uma questão de 2018. Diz o seguinte: como há um gesto ensaiado, veja, como há um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo. Então é claro que eu tenho aí uma comparação, letra D. A banca geralmente não usa o nome simile, mas ela usa a palavra comparação. Mas coloque abaixo de comparação símile, que são a mesma coisa, ok? Na antítese e no paradoxo, essa dupla também se parece muito uma com a outra e você tem que colocar no mesmo nicho. A antítese, ela vai ligar elementos contrários, mas não contraditórios. Já o paradoxo, ele lida com a antítese. Ele pode até ser um tipo de antítese. O paradoxo é um tipo de antítese que causa um elemento confuso, contraditório dentro de um plano da realidade. Pode ter a intenção do que se disse por um recurso poético, por exemplo, quando Camões disse: amor é fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente. Quando Camões disse isso, é uma ferida que dói, mas não se sente, você sabe que isso aí eu tenho uma ideia paradoxal, ou oxímoro, né? Oxímoro, não é oxímoro, é oxímoro, não tem acento. Paradoxo porque não tem como ser uma dor e não doer. Não existe no plano da realidade essa possibilidade. Quando isso, ele teve a intenção realmente de fazer esse paradoxo para mostrar como é o amor. Quem já se apaixonou sabe que é aquela dor que não dói, não é física. Você não tem como mensurar essa dor em padrões, por exemplo. É paradoxal. Vamos colocar aqui um exemplo para você entender melhor. O céu é o melhor lugar do que o inferno. Céu e inferno dentro de um mesmo contexto, e elas não são contraditórias. Essa frase tem total sentido, ela não entra em contradição dentro dessa frase. Tá bom? Se eu dissesse: a minha mulher ou o meu marido é um céu e um inferno. É paradoxal essa ideia, não é verdade? Aquilo que se considera um céu não pode ser um inferno. Os médicos vivem com a doença e a saúde. Totalmente possível. Isso aqui eu tenho uma clara antítese. Lembre-se que a banca utiliza o nome antitético. Antitético. Você tem que associar antitético à antítese. Tá? Uma adjetivação. Beleza? Tem mais exemplos aí no material de vocês sobre a antítese. Eu tenho: ele estava entre a vida e morte, antítese. Num dia a gente ri e no outro a gente chora. Ri e chora, antítese. Alegrias e tristezas são constantes na nossa vida. Alegria, tristezas são antítese. Já a relação paradoxal, que eu tenho uma relação aqui de contrariedade, de oposição. Estou cego e vejo, notoriamente, uma pessoa que é cega não ver. Quando o autor... Meu Deus, tem uma casa caindo aqui. Quando uma pessoa está cega, ela não vê.
Há um claro paradoxo, mas quem escreveu isso teve uma intenção em estabelecer esse paradoxo. Não é à toa que os autores escrevem um paradoxo, geralmente não é um erro, é essa relação paradoxal. Deu para entender, candidato? Aqui ele quis enfatizar a ideia de que uma pessoa que tem a visão, mas não vê, é uma questão bem interpretativa. O pobre demonstrou sua sábia ignorância. Sábia e ignorância entram em contradição, são paradoxais, porque uma pessoa que é sábia não é ignorante. Não é verdade? Tem outros exemplos aí de paradoxo. Passamos por uma calma tempestade. Uma tempestade não pode ser considerada calma, candidato. É claro que isso aí é uma relação paradoxal. Dor, tu és um prazer. Desculpa. A expressão dor e prazer não deveria estar no plano de uma realidade. Elas são paradoxais porque geralmente a dor não é considerada um prazer. São as pessoas que gostam de sentir prazer, as pessoas sadomasoquistas, né? Que gostam de sentir prazer na dor. Não é verdade? E tem todo o direito. Todo mundo tem o direito de sentir o que quiser, não é verdade, gente? Estou cheio de me sentir vazio. Como é que uma pessoa está cheia e está vazia? É uma relação paradoxal. Vamos ver como é que a banca cobrou esses itens aí? Ela disse o seguinte na quinta questão. Engoli com esforço quando notei o choro emudecido. Gente, não tem como um choro ser umedecido. Eu lembro do Chaves, quando ele estava brincando, e a dona Florinda disse: você não pode chorar, não pode gritar em silêncio. Dona Florinda disse isso, gritar em silêncio? Como é que a pessoa grita em silêncio, gente? É a mesma coisa aí, o choro emudecido, é claro que eu tenho uma relação paradoxal. Letra B. Na 6, eu preciso ler o texto com vocês, vejam. Assim, as atrocidades puderam ser atribuídas à vítima. Atrocidades ser atribuídas às vítimas? Eu sei que isso acontece, mas não deveria. Os agressores foram condecorados pela sua coragem. Agressor ser condecorado. Uma relação muito paradoxal aí, né? Pela sua coragem na luta contra as agressões. Os ladrões foram juízes. Como é que um ladrão vai ser juiz, bicho? Os grandes decisores políticos puderam ter uma qualidade moral minúscula. Qualidade moral minúscula. Quando comparada com a enormidade das consequências das suas decisões. Enormidade com moral minúscula. Então é claro que eu tenho aí uma ocorrência principalmente de palavras e ideias de sentidos contrários. Não cobrou o nome paradoxo propriamente dito, mas eu tenho uma relação paradoxal aí, letra A. Ok? A gente vai trabalhar o quinto tópico agora, que é falando sobre a elipse e a zêgoma. É a figura que mais existe em textos. Bicho, não tem como um texto se fazer sem uma elipse. É muito complicado você lidar com um texto que não haja elipse, que não haja omissões de termos. A elipse é a omissão de um termo que nunca foi citado e a zêugma é um tipo de elipse, só que ela só omite um termo que já foi citado anteriormente. Então você veja que a zêugma é um recurso muito utilizado mais do que a própria elipse, tá bom? Então eu posso dizer para vocês, vocês anotam aí. Toda zêugma é uma elipse. Tudo bem? Mas nem toda elipse é uma zêugma. Deu para entender? Eu vou te explicar aqui, ó. Na estante, há ou existe livros e revistas antigas. Há ou existe. Não pode colocar o verbo ter aqui, não. O verbo ter no lugar do verbo haver é coloquial. Então, há livros, existem livros e revistas. Existe, porque aqui é um sujeito composto. O verbo haver está subentendido. Ele não foi escrito, eu coloquei. Eu tenho aqui um exemplo de elipse. Omissão de um termo que pode ser subentendido. Chegamos tarde ontem. A desinência verbal, nós, indica que o sujeito oculto é o nós e nós temos uma elipse.
elipse e não zeugma, porque ela nunca apareceu. Existem outros exemplos aí que você pode ver. Note. Não fosse sua carona, está implícita a conjunção condicional. Se não fosse o se, conjunção condicional, está implícita aí. Ele estava de casaco de frio. Ela estava de casaco de pele. Estava de casaco, estava de casaco. Aqui é a omissão de um termo que foi citado anteriormente. Posso chamar isso de elipse ou posso chamar isso aqui de zeugma. Ela come pizza, eu como carne. Está implícita a conjunção como. Na verdade, essa vírgula aqui foram utilizadas para marcar a elipse de um termo. Já te mostro uma regra de vírgula. Ok? Ana vende casas, o padeiro vende pães. Coloque o verbo vender antes aí da palavra pães. Gente, justifica essa vírgula, tá? Marcar a omissão de termos. Anáfora, assonância e aliteração. Essas três irmãs devem ser analisadas juntas porque elas são figuras de repetição. Lembre bem e nessa ordem. Anáfora, assonância e aliteração. Vou fazer uma dica para que você associe e entenda e decore a anáfora, a assonância e a aliteração. Vamos pegar as primeiras letras, as duas primeiras letras, a N, a S e AL, a L. Formando a dica. Fica como aqui, gente, ó. S, né? Anasal. Anasal. O que é que eu tenho de anasal aqui? As duas primeiras letras de cada palavra. An de anáfora, as de assonância, al de aliteração. Quando você decorar anasal, você anota o PVC. Anasal PVC. Anote. Anasal PVC são as figuras de repetição. An, P, ao, as, V e ao, C. Que é isso, Vitor? P, V, C. Anáfora, repetição de palavra. Assonância, repetição de vogal. E a aliteração, repetição de consoante, de sons consoantes ou sons vocálicos. Dê uma olhadinha nessa frase. Eu quase não vejo, eu quase não tenho, eu quase não. Eu quase não, eu quase não, eu quase não. Quando eu repito palavra ou conjunto de palavras, no caso aqui, são expressões, eu tenho uma figura de linguagem de repetição chamada anáfora. Anasal PVC, repetição de palavra ou expressões. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meio azul, luz do sentimento nu. Essa canção é de Djavan, né? Que começa como aí, ó. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meio azul, luz do sentimento nu. Mas é doce morrer de saudade. Bora aí. Repetição de sons vocálicos PV, assonância. Eu tenho aqui, ó, as, anáfora, an, na, e aqui é o al, anasal. É a aliteração, repetição de som consonantal. Tipo dos trava-língua, gente, ó. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Repetição de sons vocálico, de sons consonantais, de consoante, eu tenho a aliteração. Tem um poema que eu não ia colocar porque já é usado demais, né? Vozes veludosas, vozes volúpias. Eu não sei dizer isso. Mas procura na internet que você tem. Beleza? Anasal PVC, nós temos anáfora, anasal assonância e a aliteração. PVC, palavra para anáfora. Assonância, PV, vogal,
ao pra consoante. É isso. Polissíndeto e assíndeto são figuras de repetição também, só que você não deve confundir com, por exemplo, anáfora, assonância. Não deve, ou aliteração, que é a repetição de som vocálico. O polissíndeto, esse poli quer dizer repetição, muito, vários. Síndeto, conjunção. Poli, vários, síndeto, conjunção. Polissíndeto são vários conectores aditivos, tem que ser aditivo, em forma de repetição. Não sorriu, nem ficou feliz, nem quis me ver. A partir de dois elementos repetitivos, eu tenho o polissíndeto. E resmunga, e chora, e grita, e pula, e berra. Repetição da conjunção aditiva nem, o e, representa um polissíndeto, tá bom? E essa vírgula está aqui justamente para marcar o que, gente? A enumeração e o polissíndeto. Conseguiu compreender? Poli, vários síndetos. Já o assíndeto, esse A é de negação, ele nega um síndeto, quer dizer sem síndeto, sem conjunção. Portanto, o assíndeto é sem conjunção. Nunca tivemos glória, nem amores, nem dinheiro, nem perdão. A ausência de conectores ligando elementos são chamados de assíndetos, sem conjunções, no caso aditivas. Já o eufemismo é a suavização de uma linguagem para parecer menos ofensivo. Você há de convir que muitas vezes, quando se é eufêmico, às vezes se torna pior do que se pretendeu falar. Por exemplo, quando se diz se ela passou dessa para melhor, passar dessa para melhor é tido como eufemismo. Eu não vejo isso como suavização da linguagem. Nem vem. Se alguém chegasse para mim e dissesse, olha, seu parente passou dessa para melhor, eu não ia achar legal. Eu acho que isso pressupõe que onde se estava era ruim, porque passou dessa para melhor, tá? Mas é considerado uma suavização na linguagem. Você é desprovido de beleza, suavizou a linguagem para não chamar de quê? De feio, de dragão, como a gente viu há pouco. Você faltou com a verdade. Faltar com a verdade é uma suavização da linguagem, é um eufemismo para mentir. Aí eu tenho outros aí. Ele virou uma estrelinha, morrer. Ele subtraiu, essa é boa, né? Subtraiu o celular dentro do ônibus para simbolizar o que a gente diz aí, para simbolizar o roubo, o furto, né? Dependendo aí do caso, né? Roubo implica violência, furto sem violência. Gente, partimos logo para a hipérbole. Eu não vou escrever na lousa porque é uma figura bastante comum. Hipérbole é o exagero de expressões. Sempre que se exagera numa expressão, eu tenho a hipérbole. Veja, fui à sua casa milhões de vezes, estou morrendo de sede, rios de lágrimas ele chorou, já lhe disse isso 1 milhão de vezes, mergulhou na... Gente, apaga esses 5 aí, tá? Que não faz parte da hipérbole não, foi erro, viu? Pode apagar. Piscina mergulhou na gelada ele. Isso aqui é uma inversão, isso aqui é uma síntese, tá? Veio pro 9 erradamente. Risca. Riscou? Beleza. Lembrou de hipérbole? Lembrou de exagero. É isso. Vamos falar agora as figuras de substituição. Recurso fortíssimo para você, de coesão, né? Que se é substituição, nós temos 4 figuras, 4 nomes que são presentes demais na prova IDECAN. Quais são essas figuras de substituição? A gente pode chamar isso de spam. Lembra do spam, o malware que tem no seu computador? Spam, eu decoro essas figuras de substituição. O S de sinédoque, o P de perífrase, o A de antonomásia, e o M de metonímia. O que é que o spam nos passa? É quando eu utilizo um elemento que vai simbolizar o outro. Esse símbolo pode ser representado uma por uma palavra,
sendo uma parte por um todo, ou essa substituição pode ser uma expressão maior do que a outra. Eu vou te explicar bem detalhada a diferença entre eles. Veja nessa primeira frase. A viagem à Lua significa um grande avanço para o homem. A palavra homem foi utilizada em substituição de humanidade. Homem é uma parte de um todo. A humanidade envolve homem, mulher e congêneres, né? Então, o homem, ele é símbolo de um todo. Usei uma parte por um todo, eu tenho uma metonímia ou uma sinédoque, que são a mesma coisa. Metonímia e sinédoque são a mesma coisa. Aprende principalmente esse nome, sinédoque, sinônimo de metonímia. Uma palavra por outra, parte por um todo. Pedi sua mão em casamento. A mão foi trocada por mulher. Vim pedir a sua filha em casamento, no caso, parte por um todo, eu tenho metonímia ou sinédoque. A chuva o deixou sem teto, sem abrigo. Essa expressão foi trocada por outra de igual equivalência, né? Sem teto, sem abrigo, sem casa, desabrigado. Eu tenho metonímia ou sinédoque. Eu sempre uso bombril, lâmina de aço. Bombril, aqui eu tenho marca pelo produto. Tudo bem? Esses são os primeiros exemplos que eu tenho aí na parte da metonímia. Pode olhar aí no número 10, metonímia ou sinédoque. A gente continua. Ele chegou em um Ford, marca pelo produto. Ele adora ler Jorge Amado, autor pela obra. Tomamos 3 garrafas de cerveja, continente pelo conteúdo. O continente é a garrafa e o conteúdo é a cerveja. Quando eu tenho uma troca de uma expressão por outra, que pode ser marca pelo produto, autor pela obra, pode ser parte por um todo, eu tenho metonímia ou sinédoque. Dê uma olhadinha nessa questão de número 7, quando se disse, as figuras de linguagem constituem importante recurso para assinala a alternativa que apresenta a adequada classificação da figura. O meio eletrônico está pedindo. O meio eletrônico pede. Eu tenho aí uma personificação, né? Não é um anacoluto. Anacoluto é quando uma frase ela perde uma linha de sentido lógica. Como eu disse o seguinte, eu vou dar um exemplo de anacoluto. Já já a gente vai falar sobre ele. Eu fui chegando na escola, minha mãe me pediu para ir à farmácia. Eu ia chegando na escola, minha mãe pediu para ir à farmácia. Você vê que a frase quebra uma linearidade, parece conversa de doido. É um exemplo de anacoluto. Bote aí, perda, quebra lógica. Bote aí na prova de vocês. Nós não podemos fechar os olhos e dizer que está errado. Nós não podemos fechar os olhos. Nós não podemos fechar os olhos aí, é o que? É um eufemismo, né? Fechar os olhos ou fingir de rogado, é um eufemismo aí. Não é hipérbata, hipérbata é inversão sintática, tá? Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet, como se estivesse conversando, né? Bater papo, nós temos um neologismo aí, não tem nada de sinestesia, não tem uma mistura de sensações aí. Letra D, nós temos um gabarito, a escola solicita. Não é a escola, são os professores, parte por um todo. Vocês viram aí o todo no lugar da parte, no caso aí, tá bom? Eu tenho uma metonímia, só que eu também tenho uma personificação aí, viu gente? É uma metonímia, parte por um todo. Letra D. Na 8, nós temos Gazeta do Povo, entrevistados pela Gazeta, não foi a Gazeta, foram jornalistas que trabalham na Gazeta do Povo. Compete ao Estado, não é ao Estado, é aos governantes, metonímia. Eu tenho, dessa forma, as entidades tornariam reféns o comando da PM. Não é o comando da PM, são os policiais que trabalham no comando da PM.
E o governo do Estado, são os governantes do Estado. Aí está pedindo aí. Todos os termos grifados constituem exemplos de figura de linguagem conhecida como? Claro que eu tenho aí uma metonímia. Ok? A gente passa para o número 11, que aí 11, você pode colocar que é a mesma coisa que antonomasia, eu coloco um asterisco aí abaixo, algumas frases que estão aí. Veja. O poeta dos escravos escreveu poemas condoreiros. O poeta dos escravos. Veja que aqui eu tenho a troca, um apelido, né? O poeta dos escravos, porque ele escreveu o Navio Negreiro. O poeta dos escravos, que é o Castro Alves, viu? O poeta dos escravos, Castro Alves. Isso aqui é um tipo de metonímia, bicho, porque utilizou o adjetivo por um todo. Só que essa metonímia, que é um tipo de metonímia, ela é mais específica, ela tem um nome. Quando a metonímia é feita de um elemento maior do que outro, eu tenho uma perífrase. A perífrase sempre utiliza uma expressão maior para substituir algo menor. Perífrase é extensão. É uma metonímia mais extensa do que a original. Veja que Castro Alves é menor do que o poeta dos escravos. Portanto, aqui eu vou ter o que a gente chama de perífrase ou o que, gente? Antonomasia. Anotou aí? Eu coloquei asterisco aí, viu? Antonomasia. A terra dos faraós, veja o tamanho dessa expressão, candidato. A terra dos faraós. No lugar de quê? De Egito. Eu tenho um tipo de metonímia, só que ela é mais específica. Eu tenho uma perífrase aqui. A troca de uma expressão curta por uma expressão maior. A rainha dos baixinhos, para me referir à grande Xuxa. Xuxa, uma palavra só. A rainha dos baixinhos, eu tenho uma expressão periférica, que é uma maior, é uma perífrase ou antonomasia. O rei dos animais, nós temos aqui, simbolizando o leão. Tem mais algum? Tem não. É isso. Então, perífrase ou antonomasia, uma expressão curta para uma maior. E a metonímia ou a sinédoque, uma palavra que é trocada por outra de mesmo tamanho, tá bom? Só lembrando a vocês que pode aparecer na prova de vocês a palavra prolixidade. Anota aí no material de vocês que não tem. Prolixidade é quando um texto está extenso demais, mas ele poderia ser dito em poucas palavras. Pense aí, um parágrafo de 10 linhas que poderia ser resumido em 2 linhas. Um termo prolixo é aquele termo que dá várias voltas para dizer algo simples. É o famoso encher linguiça. Ok? Temos uma questão aí da IDECAM, 2 na verdade aí, que falam sobre esse elemento. Vamos para a de número 9. Assim seria o velho mundo. Quem é o velho mundo? O velho mundo é o continente europeu, não é verdade? Pode ser qualquer país lá da Europa. E ele explica, ó, a expressão destacada é uma referência figurativa ao continente europeu. Que figura é essa que está no cerne de tal expressão? É claro que é uma perífrase. Europa, palavra curta, o velho mundo. Perífrase ou antonomasia. Antonomasia, alguns autores dizem que é um apelido, expressão de um apelido. Mas você viu que a IDECAM não considerou antonomasia, nem chamou, considerou perífrase e antonomasia como sinônimos. São sinônimos e acabou, né? 10. A gente continua. Nos últimos dias ensinei a nossa língua portuguesa a estrangeiros ávidos por aprender o idioma oficial do nosso país, que sediou o maior evento esportivo do planeta. O maior evento esportivo do planeta. Claro, isso é uma perífrase, bicho, para quê? Para a Copa. Copa Mundial. Olha o tamanho da expressão. Perífrase ou antonomasia. Vamos procurar? Última flor do lácio, inculta e bela, é a língua portuguesa. Quem disse isso foi Camões. Última flor do lácio, inculta e bela, língua portuguesa. Olha o tamanho da expressão por 2 palavras. Português, última flor do lácio, inculta e bela,
Olavo Bilac, ele é Olavo Bilac, não é Camões não, foi Olavo Bilac que disse isso, né? Então, eu tenho aí uma expressão para a língua portuguesa que simboliza uma perífrase. Gente, você não sabia o que era a última flor do laço em curta e bela, confessa para mim. Não saberia. Essa questão foi difícil, né? Beijou sua mulher como se fosse a última, eu tenho uma símile ou uma comparação, como se fosse. Uma talhada de melancia, um pedaço de melancia com seus alegres caroços. Caroço alegre? Eu tenho o que aí, gente? Eu tenho uma personificação. A igreja era grande e pobre. Grande, não, aí não tem uma antítese não. A igreja, pode ser um paradoxo, né? Como é que ela é grande de extensão e pobre. Pode ser uma relação paradoxal, né? Os altares eram humildes, eu tenho uma elipse aí ou uma zeugma, ok? Catacrese são apelidos que a sociedade vai colocando nos termos que são cultos demais, que não são empregados no dia a dia e vai se criando. São neologismos que se associam a certas palavras. Por exemplo, quando você está com inflamação na garganta, você não vai dizer estou com uma inflamação no palatino superior da boca. Pra que dizer um negócio desse, bicho? Palatino superior, uma ova, é céu da boca. Veja que eu utilizo um apelido, nesse caso é um tipo de metonímia, tá? É um apelido comum, regional, popular, coloquial, para um termo que não se sabe ou não se quer dizer. Cabeça do prego, a terça parte ou a parte superior, a haste superior do prego. Tem vários aí, você não vai dizer haste. Então eu tenho aí vários exemplos de catacrese, como por exemplo também, vamos dar uma olhadinha aí no material. É aqui mesmo. Céu da boca, cabeça de prego, asa da xícara, você vai dizer suporte dedal. Diabo é isso, bicho? Suporte dedal, isso não existe. Dente de alho, pé de cadeira, são apelidos. Lembre-se de catacrese, apelidos populares. É isso, não tenho muito o que dizer não. Já a sinestesia é quando eu tenho mistura de sensações. Quais são as sensações que a gente possui? Audição, olfato, paladar, tato e visão. Na verdade, são 5 sentidos, né? O 6º sentido é ver espírito, acho que é, né? Mas vamos aqui. Ter no mínimo 2 sensações eu considero uma sinestesia. Júlia tinha um olhar, visão, doce, paladar. Sinestesia. O cheiro áspero, cheiro, olfato, áspero, eu posso ter paladar ou eu posso ter um tato, que eu posso pegar a questão áspera. Eu posso dizer, os carinhos do pai não tinha mais gosto, era azedo. Carinho, tato, o azedo, paladar. É uma sombra verde, eu vejo pela visão, macia, tato e vã. Só essas duas, né? Verde, tato e... Não, verde, visão, macia, tato. Sinestesia, no mínimo, 2 sensações. Já a silepse são erros de concordância. Lembre sempre de silepse para concordância. Os erros de silepse, na verdade, são intencionais muitas vezes, mas continuam sendo erros. É um erro, é uma concordância ideológica, concorda com a ideia. Existem 3 tipos de silepse. A silepse de gênero, por exemplo, a bonita Juazeiro, eu tenho a palavra bonita, que é um adjetivo feminino, sendo atribuída a um substantivo masculino, é o Juazeiro, né? Ah, Vitor, mas ficou bonita Juazeiro porque se referiu à palavra cidade. Eu sei, estou ciente disso. Mas do jeito que está escrito, parece que a palavra bonita se refere à palavra Juazeiro. Não é verdade? Eu posso pensar, Vossa Reverendíssima feminino, para me referir, por exemplo, a um bispo ou bispo masculino, reverendíssima, esse pronome de tratamento é feminino, tá? Eu tenho um problema aí, um erro de concordância de gênero, silepse de gênero.
A procissão saiu. Eu tenho um substantivo coletivo que exige singular. Andaram por todas as ruas. Esse andaram retoma um sujeito oculto que é procissão. Deveria ser andaram, deveria ser andou, para concordar com o singular. Vitor, eles fizeram isso por quê? Por que aqui é uma silepse de número? Por que é uma silepse de número? Singular, número plural. Quem escreveu isso concordou com a ideia de plural que os coletivos me passam. Por exemplo, a expressão coletiva a gente. Eu escuto muito as pessoas fazendo a gente vamos. A gente vamos. É um erro de concordância? É uma silepse de número. A gente vamos, a gramática condena, mas tem uma ideia. O agente não é só uma pessoa. Quando se disse a gente vamos, quer concordar com a ideia de mais de uma pessoa. Vitor, então eu posso escrever? Não. Não pode, tá? Silepse de número. Os agricultores, terceira pessoa. Temos, primeira pessoa. Quando se diz essa frase, os agricultores temos orgulho, ou os brasileiros somos, ou os professores somos, eu tenho uma silepse de pessoa, porque se usou uma terceira pessoa, mas o verbo foi para a primeira. É um erro de concordância. Nós temos uma silepse de pessoa, mas se compreende por que se escreveu assim. Nós temos aí a concordância que ele quis se incluir. Quem disse essa frase é agricultor e quis se incluir nessa frase. Portanto, a silepse, gente, não é simplesmente um erro de concordância. É um erro de concordância intencional, mas mesmo assim é um erro de concordância. Figuras de inversão. Nessas 4 figuras de inversões aqui, eu desloco elementos da sua posição natural, que é sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Quando eu exerço essa mudança de termos dessa ordem natural, eu cometo 4 figuras de linguagem que eu vou mostrar para vocês aqui as pequenas diferenças entre elas. Tá bom? O hipérbato e a síntese estão associadas, elas são muito parecidas. Uma leve e a outra, vou colocar violenta. Bechara usa esse nome, violenta. O hipérbato é uma simples alteração na ordem dos termos. Ontem saí de casa. Ontem é um adjunto adverbial de tempo que foi deslocado da sua posição natural. Você sabe que eu tenho sujeito oculto, verbo, complemento e adjunto adverbial. Aqui também é um adjunto adverbial, né? De lugar. Então, uma mudança leve na sua ordem, eu tenho o que a gramática chama de hipérbato. Já a síntese não é uma mudança simples, é uma mudança violenta. Veja o item 3. Ouviram do Ipiranga. Gente, a ordem direta é essa: sujeito, verbo, complemento e adjunto. Ouviram é o meu verbo. Ouviram de onde? Do Ipiranga, adjunto adverbial de lugar. As margens plácidas, que estavam às margens plácidas, outro adjunto adverbial de lugar. Ouviram do Ipiranga nas margens plácidas do Ipiranga. É isso, adjunto adverbial de lugar. Ouviu de quem? Quem ouve, ouve de alguém. De um povo heróico, objeto indireto, que é um complemento. O brado retumbante. Eu tenho aqui o meu objeto direto. O sujeito é indeterminado porque está na terceira pessoa do plural. Então, sujeito, verbo, adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de lugar. Olha os objetos para onde foram. Estão todos desordenados. Essa frase foi alterada de tamanha forma que se considera uma síntese porque é violenta. Quando a frase se altera elementos frasais
e isso costuma dar uma confusão de compreensão, como é o hino nacional inteiro, nós temos uma síntese, tá bom? Já a anástrofe, ela é o deslocamento. Pode até ser um deslocamento simples, só que a anástrofe, ela desloca elementos preposicionados, que pode ser um objeto indireto, um adjunto adnominal, um complemento nominal, um objeto direto preposicionado, um adjunto adverbial. Qualquer elemento preposicionado deslocado é considerado uma anástrofe. De você, objeto indireto, eu gosto muito, adjunto adverbial de intensidade. Veja, eu desloquei o objeto indireto, que é um complemento para o início da frase, eu tenho uma anástrofe. Já a hipálage, ela é um pouquinho mais complicada de você identificar. A hipálage é um deslocamento apenas do adjetivo. Quando eu desloco um adjetivo que era para ser de um elemento, foi colocado pensando que seria de outro. Eu tenho a hipálage. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deitado na rede, Ricardo lia um livro sonolento. O adjetivo sonolento, que se refere a Ricardo, deveria estar aqui. Deitado na rede, ou aqui, né? Na verdade seria aqui. É isso. Ricardo lia sonolento um livro. Veio para cá, deveria ser aqui. Só que o deslocamento desse adjetivo ficou confuso na cabeça de uma pessoa, que pode causar confusão e pensar que o livro era sonolento. Não é o livro que era sonolento, era ele que estava sonolento, era o estado de Ricardo. Quando eu desloco um adjetivo que você fica confuso a quem ele se refere, eu tenho o que a gramática chama de hipálage. Ok? As mais famosas, gente, é o hipérbato, anástrofe, síntese e hipálage. Se você quiser decorar apenas uma, o hipérbato é esse. Tá bom? Aliás, a figura é essa. Já o anacoluto é uma quebra na lógica, como eu havia dito, em uma sequenciação. Tipo, você está narrando um fato e há uma interrupção na lógica que você vinha. Imagine a seguinte frase, um texto. O rapaz ia caminhando para o shopping. A manhã estava linda de matar. Ele entrou dentro do shopping. Oi, fulana, tudo bem com você? Você vê que o texto ele não segue bem. Faz sentido, claro, mas ele é feito de interrupções. Ele vai entrando no shopping, aí em vez de dizer encontrou um amigo, ele já vai para a fala. Ele vai entrando no shopping, oi fulana, tudo bom? Você veja que a junção de frases que pode causar um problema de interpretação nessa quebra de linearidade narrativa. Veja os exemplos. A vida, não sei como será sem ele. Quando a pessoa começou a falar esse trecho, a vida, dá a entender que ele vai continuar. A vida será muito difícil sem ele. Ele poderia ter dito dessa forma. A vida será muito difícil sem ele. Mas como foi que ele fez? A vida, não sei como será sem ele. Olha essa má construção aqui. Crianças são difíceis de lidar. Ela vai e se interroga numa pergunta retórica. Crianças, como são difíceis de lidar? Por que essa peste não diz? Crianças são difíceis de lidar. Mas ela se perguntou. Ela quebrou uma linearidade. Lúcia, ouvi dizer que está viajando. Lúcia está viajando. Ele quebra essa linearidade. Eu tenho o que a gramática chama de anacoluto. Tudo bem? A gente está chegando ao final da nossa aula. Eu fiz a atividade para vocês aí. Nós temos quantas atividades? Nós temos 6 atividades. E nós temos quantas questões aí da IDECAM? 10 questões da IDECAM. O gabarito está no material de vocês. Boa sorte. Até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.